Mental Soma. O que é a mente, sua projeção e suas criações. O pensamento, como o sentimento, ele não é algo tátil. Você não consegue tocar nos seus pensamentos, muito menos dos outros, e também sentir o que o outro está sentindo, e agora agarrar qualquer sentimento, seja seu ou de terceiros. Mas o que é a mente? Dizem que a mente sempre mente, descaradamente. Mas mentira não quer dizer que algo é falso. Só está vindo da mente. Mentira. Tiragens da mente. Por exemplo, tem uma coisa que a gente muitas vezes se equivoca ao usar, que é materialização do pensamento. Falar. Falar. Cair dos ares. Ele materializa os pensamentos, mas não podemos pegá-los. Podemos pegar o efeito do pensamento. Por exemplo, a matéria, ela foi idealizada pela energia. A maior prova de pensamento é o Sol. Pensamento divino. É o maior exemplo de Manas Prajasa, mente iluminada. O Sol é a mente do Criador de um sistema. São múltiplos. O próprio Deus, ele é dual. Imagina um homem que é filho desse. Percebam que se você pensar muito em uma árvore, você terá uma árvore. Eu tenho provas disso. Por exemplo, minha mãe ama folhagens, ama plantas, ama o verde. Tudo que ela planta floresce. Meu pai, pelo contrário, ele poda, ele derruba árvores, porque acha que é um estorvo. Produz muita sujeira, muito trabalho. Meu pai planta, não tem o mesmo resultado que minha mãe. Esse é um exemplo. Então, se você pensar muito em alguma coisa, você terá, seja para bem ou para mal. O que o pensamento faz? Que via ele usa para manifestar uma forma. Perceba, se você pegar com exemplos práticos, como um copo cheio d'água, com água muito quente, em temperaturas elevadas, ele vai suar. Como que o copo seco, exteriormente, pode, de repente, se umedecer? Como que ele soa? Porque há porosidade na matéria. Você imagina que o interior do copo e a substância que está ali é a substância mental. Ela consegue se transladar de um lado a outro, de um plano a outro, porque é mais sutil. Ele tem sutileza para penetrar nos cantinhos mais ínfimos da matéria e chegar aqui. Mas não vai se tornar um pensamento como o de uma projeção mental, em que, quiçá, todos os psicoclínicos tivessem uma, pelo menos uma em vida. Aí teriam propriedade de falar o que é mente e o que é pensamento. E eles deixariam de estudar isso no cérebro. Partindo desse pressuposto que algo mais sutil é superior a algo mais denso, você vai entender por que estamos aqui. Nós somos produtos de um pensamento. Por exemplo, as crianças têm domínio sobre os pais. Fique sem pagar a pensão alimentícia, você que está longe da família. Esse filho, ele não vai se perder, a sua paternidade continua. Mesmo que você esteja presencial com esses filhos,
Um pensamento lhe assaltará: eu não posso deixar meus filhos na mão, passar necessidade, passar fome, sede, frio, sem ter um teto. Então, as crianças são como um pensamento constante que deve ser alimentado. Como você faz com os seus pensamentos? Aí que faz todo um sentido que tudo é mental. Hermes quis dizer-nos isso. A criança é um pensamento superior, é uma das coisas mais nobres que acontece aqui quando nos amamos entre dois e a natureza nos boicota, tornando dois, três. Nós vamos com o intuito mental de se unir ao outro. Na verdade, se dividimos em três, continuamos dois, mais um. Então, veja a mecânica do pensamento, que jamais a gente pensa sobre o pensamento, a gente só sabe pensar. Ah, estou pensando. Eu penso assim. É assim que sou. É o que as pessoas mais, né, falam de boca cheia. E essas crianças de hoje em dia, que são produtos de um pensamento de baixo para cima, mas de uma escolha de cima para baixo. Por que elas são sempre mais avançadas que os pais? Porque quanto mais atual, mais avançado é, mais informado. São mais vidas que passaram, enquanto os pais ainda estão na mesma. Não evolui tão rápido como essas novas crianças que estão vindo com uma nova linhagem de pensamento. E você percebe isso. As crianças hoje dominam a tecnologia como ninguém, como se já a conhecesse. Quem sabe não vai saber de onde vieram. Podem ter vindo de sistemas de evolução super avançados, em que nossa tecnologia vai parecer miserável perto da deles. A gente não sabe. Por quê? A gente não consegue ler pensamentos. Por que a gente não consegue ler pensamentos? Como a gente não consegue traduzir o outro? Não sabemos o que pensa ou sente o outro, assim como um código telefônico não será reconhecido por um ramal diferente. Cada pensamento tem o seu endereço. É uma das poucas coisas sua. Podem lhe prender, lhe encarcerar, lhe engessar, lhe enterrar. O pensamento é o único lugar que você tem liberdade. Livre-arbítrio. O real. Não o que você pensa que tem aqui, esses montes de limites. Limites das próprias leis físicas. O pensamento ele reconhece seu hospedeiro e proprietário. Vocês imaginam você em corpo mental, mental soma, como estamos vendo aqui nesse gráfico. Projeção astral você já conhece. Você conhece também essa projeção física? Horas, você está projetado agora. Quando você dormir, você vai se projetar em astral. Se você tiver consciência no astral, como você está achando que tem aqui agora, porque você está com as suas cognições todas, né, ativas, você levando essa cognição para lá, deixa de ser sonho e você pode se desdobrar no mental. Seria muito útil você ter um desdobramento desse, muito mais do que um astral, porque o astral não tem muita diferença. Você não vai aprender muitas coisas novas que já não estejam expostas aqui, com algumas diferenças. Porque são planos diferentes. Tem muita coisa lá que não se materializar jamais aqui. São coisas de lá. Da mesma forma que no plano físico existe trabalho, existe doença, existe velhice. Isso não existe em outros planos. É coisa só daqui. Então você tem que entender que tem leis para cada plano, como há leis em cada nação. A Constituição é sempre diferente. Passou fronteiras, muda as leis. A gente reflete isso aqui só de forma bem precária, que não demonstra integralmente o que é a ideia que cria essas leis. Então você imagina
um desdobramento mental em que você está em um espaço, parece aparentemente vazio, mas você não se sente só. Você se sente como uma bolha de sabão aos ares, que uma criança inocente, né, se diverte jogando para lá e para cá. Essa é a mente. A consciência se diverte com a mente, ela aprende muita coisa com a mente. Então não devemos parar de pensar, e sim qualificar o que se pensa, o que se sente. Porque as duas coisas, elas acontecem em harmonia, em cópula, sempre. Então você imagina um espaço aparentemente vazio em que você se sente como uma bolha, você não tem mais forma antropomorfa. Mas você percebe que naquele aparente vazio, há outras bolhas, você não está sozinho, e essas bolhas estão interconectadas. Mas há um porém. Cada pensamento que orbita, como se você fosse um orbe, um planeta individual, ele só entra em você se ele pertence a você. Se você tem a cor e a frequência daquele pensamento. Pensamentos são como os asteroides. É assim que você veria numa projeção unicamente mental. Nenhum pensamento entra aquele que o nega. Por isso que existe aqui crenças. E um corpo físico ainda filtra muito mais a mente. E o corpo físico ainda ele tem só uma utilidade. A mente ela é muito expansiva, ela pensa milimetricamente. Um segundo aqui, você já pensou milhões de pensamentos. Então você imagina uma coisa que não para. O cérebro tem esse poder. Ele tem um lóbulo frontal que filtra isso. Ele estaciona, coloca em ponto morto. Isso, a prova disso é quando você dorme. O cérebro não pensa. Todos os sentidos ficam em off. Mas ainda com, né, o energossoma que não pode se deslocar do corpo, é um tipo de mente instintiva que está dentro do corpo físico. Da mesma forma que o corpo mental e o corpo astral, estando inconscientes, eles não se desgrudam um do outro, não se separam. O que te deve atingir é isso, é a mente observativa, observar todos esses aspectos que estão abaixo. São lunares, porque não refletem o que realmente uma mente expansiva, um grande sol, que é o corpo mental humano, também de cor azul, refletindo o arquétipo do sol azul, que é o sol, que aqui se polui com matéria, com casca, e aparece amarelo. O nosso sol mental, em seu corpo mental, não tem a cor que conhecemos. Então não estamos vendo a ideia do sol, estamos vendo a casca do sol. Mas ele é a maior prova de que um pensamento muito expansivo pode brilhar na maior das densidades. Essa é a prova. Nosso Sol. O pensamento, quando ele é muito denso, ele consegue fazer qualquer coisa. Veja, o próprio Criador, veja, o Criador, quando ele sonha pesado, o que seria sonhar pesado? Projeção mental, formas pensamento. Tudo aquilo que tinha em potencial no pensamento divino, se tomar peso, densidade, se torna todo esse mundo maiávico que a gente conhece. Todas as formas conhecidas e não conhecidas. Percebem como é feita a matéria? A matéria começa de cima para baixo, na energia.
Sem energia, a matéria nem mesmo subexiste. Vejam quanta coisa pode se tirar da mente. Hoje, aqui se divide o mental do físico. Mas o mental está sempre dando as coordenadas para a movimentação física. Falar aqui materializa muito mais um pensamento que é abstrato do que um ato concreto. Muitas vezes você pode estar se movendo, como tem muitos seres da natureza que se movem, como a planta, ela não pensa. Muitos animais também não. Mas estão sempre acontecendo em paralelo. Só não estão sendo vistos no mesmo espaço. Por exemplo, quando você pensa, você vê seu pensamento como se fosse um holograma, com os olhos abertos ou fechados. Mas interposto à realidade física porque ela é mais densa, então ela parece muito mais nítida quando você está pensando em olhos abertos, você não está numa projeção mental, do que quando você estivesse. Mas só 5% da sua mente está em atividade quando você está no corpo físico, porque o cérebro é justamente para calar a mente. Como também ele pode aguçar a mente se, por exemplo, eles foram um cérebro de alguém viciado em qualquer coisa, em manias, conceitos, crenças, substâncias, gula. Tudo gera interferência, tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Vence o lobo mais forte, vamos dizer assim, ou o gigante. O maior sempre sobrepõe o menor. Quando o pensamento materializa algo, é tão fugaz quanto o pensamento. A própria Blavatsky falava disso. Pensamentos são fugazes. Então não se espere muito aquilo que foi criado pela mente, que sempre mente, não é aquela mente num sentido pejorativo. Ela faz coisas para não durar mesmo, porque ela está sempre trocando. A mente, ela tem fome de identificação com coisas novas. Ela destrói um pensamento para logo conectar outro. É como se fosse as nossas crianças hoje em dia por gostos, né, eletrônicos. Está num joguinho, né, game over naquele, ou win, ele passa para outro e para outro. Constantemente, interruptamente. A mente é assim, ela gosta de se divertir com coisas novas. O problema é que a mente só aprende com ela mesma. E quando ela está aprendendo com terceiros, com outras mentes, ela não está conectando aquele pensamento porque não é o endereço dela. Ela só consegue entender e se iluminar, realmente ter compreensão de alguma coisa quando ela mesma participa daquilo que ela conceitua. Paz reverencial a todos.